Episódio 5, Medeia. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do podcast Dramática Leitura. Nesta primeira temporada, nós trazemos nossas impressões sobre obras do teatro grego clássico. No episódio de hoje, voltamos à tragédia. Com aquela que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Sim, eu mesma, Carolina Arcoverde. E ela, Medeia. Uma das figuras mais impressionantes da dramaturgia em todos os tempos, que continua a nos desafiar. Eu sou Dejaelton Quirino e topo o desafio. Vamos começar? Vamos começar? Evoé. De volta para mais um episódio, o penúltimo dessa temporada, para falar desta obra, que já foi adaptada e recontada inúmeras vezes. No teatro, na literatura, no cinema, que já foi vivida por atrizes como Bibi Ferreira e Maria Callas. E hoje vai ser resumida por Carolina Arcoverde. Olha isso. Veja que destino os deuses reservaram para essa mulher. Sem mais delongas, vamos para a síntese lúdica de Medeia. Síntese lúdica. Bom, como vocês já estão acostumados, a história da peça começa antes da peça. Os espectadores gregos sabiam disso, mas como faz um tempinho vocês talvez não saibam, eu vou contar. Um cabra chamado Ezon era rei de Ioco, até ser destronado pelo irmão Pélias. Jasão, filho de Ezon, foi exilado ainda criança. Quando chega na maioridade, ele volta para casa para retomar o trono. Um negócio meio Hamlet. Pélias diz que troca a realeza pelo velocino de ouro, que era a lã de um carneiro alado, símbolo de poder e tal. Pélias sabia que era tarefa difícil, bem dizer impossível. Jasão tinha amizade com os Cafuçu bem desenrolado, os argonautas, e partiu com eles para Cólquida, onde morava o tal Carneiro do Milhão. O rei da Cólquida é bem gente boa, ele diz para eles que eles podem pegar o velocino, só precisam antes fazer um favorzinho, uma coisa besta, que é arar e plantar numa terra lá. Só que o que eles não sabiam era que o arado era com 2 touros monstruosos e a semeadura eram os dentes de dragão. A princesa, filha do cara, estava ouvindo tudo e se apaixonou por Jasão. Ela era uma feiticeira poderosona, neta de Hélios, o deus do sol, e resolve ajudar Jasão a conseguir o velocínio, ou seja, engana o próprio pai. Se você ainda não entendeu, a princesa é Medeia. Ela resolve fugir com Jasão a bordo do Argo e, não contente, leva consigo o irmão mais novo. Para Mari cuidar? Lógico que não. Ela mata o irmão e espalha pedaços dele por todo canto para atrasar o pai. Chegando em Ioco, Jasão entrega o velocino para o tio, que jurava que uma hora dessas ele estava morto. E diz que estava de brinques, que não vai entregar o trono, coisa nenhuma. Medeia faz amizade com as filhas dele, que tem uma preocupação com o envelhecimento do pai, as bichinhas. Medeia, bruxona, diz que tem um encantamento ótimo de rejuvenescimento. As meninas só precisam cozinhar o pai com caldeirão. Obviamente, depois que elas fazem isso, dá ruim. Então, Medeia e Jasão fogem, dessa vez para Corinto. Chegando lá, Creonte, que é o rei de Corinto, simpatiza com Jasão e quer que ele se case com a sua filha, abandonando assim a esposa, Medeia, e os 2 filhos deles. Jasão diz que absurdo, claro que não. E a história termina. Claro que não, né? Jasão diz, opa, ótima ideia. Então imagina, Medeia, estrangeira, sozinha, traída, fica sabendo que Jasão vai casar com a filha do rei e que ela e os filhos vão ser exilados. É nesse ponto que começa a peça, com Medeia desesperada, num grande lamento. Ela ainda pede a Jasão que pelo menos deixe os filhos ficarem. Ele diz que não vai dar, que pena. Aí a vingança começa a se montar na cabeça dela e ela pede a Creonte um dia, só um dia, para se organizar antes de ser expulso de Corinto. Diz para Jasão que tudo bem, que aceita o casamento dele, tanto que quer dar um presente para a noiva. Ela pega um vestido, uma tiara e salpica tudo de veneno, um Baygon poderoso. A moça fica tão feliz que quer provar o presente na mesma hora e morre estribuchando. O pai dela, com pena, abraça a menina e morre também. Então, ótimo para Medeia, foram 2 pelo preço de 1. Medeia, então, mata seus 2 filhos e corre com o corpinho deles, porque Jasão não ia ter direito nem de vê-los. O público não vê essa cena, mas ouve gritos horríveis das crianças e elas pedem para parar. Enfim, acontece então um deus ex machina gigante
Medeia foge em um carro puxado por 2 dragões emprestados pelo parente dela, o deus Sol, levando os corpos dos filhos com ela, para que Jasão não possa se ter vivos. Ok, esse resumo não foi muito resumido, não. Então, enquanto eu me recupero, Deja, por favor, explica para os nossos ouvintes o que é Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é um recurso narrativo inventado pelos gregos, em que, quando a situação está ali insolúvel, difícil de resolver, do nada, do nadão, aparece uma divindade surgida de uma máquina, por isso que vem Deus Ex Machina. É o Deus da máquina. Por isso veio um carro. E aí ele surge e resolve aquilo. Como esse recurso passou a ser comum em algumas montagens gregas, então criou-se essa ideia de que o Deus Ex Machina, ou seja, o Deus da máquina, ia resolver um final que o dramaturgo não saberia como fechar, como esse, por exemplo. Né? E hoje se fala dessas soluções tiradas do nada, né? Em que para fechar. Quando você não sabe para onde ir, aí você faz uma coisa mirabolante que resolve tudo do nada, do nadão. Isso aí. Menina, mas esse resumo, ele não foi um resumo, né? Ele foi... Qual o antônimo de resumo? Você me colocou agora numa saia justíssima, eu não sei o antônimo de resumo. É um completônimo, porque teve informações que eu não sabia, que estavam aí. Estamos aqui para surpreender você. E que estão relacionadas ao mito, né, como um todo. Que, como a gente fez com Édipo, né, que a gente traçou ali a história dele antes, né, do começo da peça, e o depois, o Medeia meio que foi isso também, né? Porque a peça começa no momento em que ela está separada de Jasão, que Jasão abandona ela e os filhos, e ela está ali... Já começa no conflito, né? Já começa no conflito, ela se reclamando com as vizinhas, né? Que é o coro, mais uma vez, um coro de mulheres, né? Em que ela está conversando e falando sobre essa traição de Jasão. Até porque ela é estrangeira, né? Cidade é importante. E aí ela tá para ser expulsa. A única pessoa que ela tinha lá, fora os filhos, era Jasão. Exato. E ela tá para ser expulsa da cidade. Só que depois, com esse resumo, né, que o Carol trouxe, a gente entende que ela também não tem para onde voltar. Ela trucida o irmão, né, para despistar o pai quando foge, por causa de Jasão. Ela faz tudo isso por causa dele. E agora ela não pode ficar com ele e não tem para onde voltar. Então é uma situação... Ela chega a conversar isso com as mulheres, né? A situação de uma mulher divorciada na Grécia Antiga, naquela sociedade, o comum era voltar para casa do pai, mas ela não tem essa opção, né? E eu acho interessante essa questão do mito. Né? O mito, ele abrange o entendimento, talvez de forma mais ampla, para não resumi-la. Não resumir. Medeia é um infanticida. Né? A gente vai entendendo os motivos. Inclusive tem uma questão, né, sobre os filhos que eu queria que tu falasse um pouco. Sobre uma versão, uma opinião, não sei, de que os filhos de que ela mata os filhos para que os filhos não fossem mortos. Quando ela começa a pensar na vingança, a vingança já está na cabeça dela montada assim. Ela vai matar a Glaucia, eu acho, que era a futura esposa do marido dela, e vai matar os filhos para punir Jasão. Isso já está pacificado na cabeça dela, embora o coro tente dissuadi-la, né, dessa ideia, ela já tem isso em mente. Mas na hora H, um outro pensamento, é uma interpretação, lógico, né? Um outro pensamento vem à cabeça dela, que é esse, assim, quando ela vê que a vingança deu certo, que morreram tanto Glaucia como Creonte, ela imagina que vão pegar os filhos dela, e eles são traidores, eles são inimigos, eles são estrangeiros. Eles vão ser mortos de uma forma muito mais cruel do que o que ela faria. Isso é uma interpretação, porque ela acaba matando eles de uma forma muito cruel também, né? Com uma arma branca e tudo. Mas eu vi essa interpretação e achei interessante, assim. Porque ela não é necessariamente uma humana, né? A gente precisa lembrar que Medeia ela é descendente de deuses. Então ela tem uma compreensão de vida e morte diferente da que os mortais têm.
E que acho que é importante falar isso para a gente também fazer uma leitura para além desse aspecto que foi colocado para ela, e hoje é muito questionado, né, contemporaneamente, né, vem se discutindo essa Medeia que mata os filhos, né, que aí a grande Não questão... se discute muito o Jasão que abandona os Exatamente, filhos. ou Creonte, né, que faz os jogos dele e que provoca o outro para desamparar esposa e filhos, ou enfim, as posturas masculinas todas são passadas pano, e a gente fala comumente da postura de Medeia, que não é humana, que eu acho que isso é importante para entender. Primeiro, ela não é humana, então o entendimento dela, como você falou, é dilatado, né? Ela tem uma visão diferente sobre vida e morte, sobre o que vai acontecer com os filhos, então ela se torna até um pouco mais pragmática, não sei, mais espiritualizada do que a gente vendo a peça assim, mais distante. E um outro aspecto que eu acho interessante é que essa mulher ela já fazia coisas que indicavam que ela tinha esse temperamento ou essa visão de mundo. Que ou a capacidade de capacidade, crimes, né? Mas quando estava a favor de Jasão, ok, tudo certo. Porque, por exemplo, ela esquarteja o irmão, né? Para despistar o pai. Então existe um modus operandi do pensamento, né, dela. Mas eu acho que o mais complicado é isso. Ela tem o mito, né, de Medeia, tem ali um jeito de acontecer. Mas todas essas posturas das figuras masculinas, elas não são debatidas, né? Sim. Eu acho que Jasão, ele se aproveita dos poderes dela. Eles se conhecem nessa circunstância, né, de que ela, por ser feiticeira, consegue facilitar para ele um trabalho impossível, que era conseguir o velocino de ouro e tal. A partir daí é só aproveitamento, não sei como colocar essa palavra. Sempre que beneficia ele, a crueldade dela, a impetuosidade dela, o poder dela, ele segue, e para ele não faz diferença nenhuma. E ele subestima ela no fim das contas, assim, ele acha que vai abandoná-la, que vai exilá-la, e ela vai ficar de boa com isso. Assim. A coisa que mais mexe comigo nessa peça é isso. Assim. Não é só a questão da violência, da vingança. Ela é muito associada a isso, né? Medeia é vista como uma figura de violência, de vingança e de loucura. Mas ela passa por uma traição que vai para muito além da questão conjugal. Isso, para mim, é moralidade. Isso é uma questão, mas não é a questão. O que ela faz por ele é o que Chico coloca na peça Gota d'Água, né? Que é uma versão de Medeia. Ela dá matéria-prima para o tutano dele. Ele queria ser poderoso e, teoricamente, eles seriam poderosos juntos. Era um plano comum. E aí ele invisibiliza completamente ela, ignora, ela vira nada, os filhos viram nada. E aí, muito mais do que o fato dele trocá-la, vamos dizer assim, por outra mulher, ele não está trocando ela por outra mulher, ele está apagando ela da vida dele, de toda a vida dele, de quem ele era antes, de quem ele é agora, de quem ele vai ser depois, é como se ela nunca tivesse existido. Eu acho que é uma deslealdade muito maior do que a infidelidade, sabe? Sim, e eu acho que é uma ampliação, inclusive, do conceito, né? Da possibilidade da gente analisar essa traição ampla, porque a questão da troca, inclusive, ela fala isso, né? Que, ok, a menina tá lá, mas a grande questão para ela é a associação desses fatores, né? É essa questão dela ser abandonada. Ele não pensa duas vezes, né? Mas ele deixá-la depois de todo esse plano, de toda a história, de tudo que ela fez por ele, de tudo que ela construiu, dos filhos, né? de toda a história, ela ser abandonada. Então, todo o que eles tinham caminhado ali parece que nunca existiu. É o apagamento, como você falou. E dentro da sociedade grega, essa coisa, ele abandonar, ele esquecer os filhos, é uma coisa muito grave, porque é toda uma sociedade patriarcal e familiar. Sim. E ele abre mão disso, talvez vislumbrando construir uma nova família, né? E aí eu acho que matar os filhos também tem muito disso. Ela impede uma descendência. Que era uma coisa que eu ia comentar sobre
a paternidade, né? Uma observação sobre paternidade que, na verdade, até nesse aspecto, a masculinidade aponta a paternidade como um lugar de vaidade, Uhum. ou como um lugar de posse, de continuidade, sabe? E não como um lugar de cuidado, de relação. Porque, inclusive isso, assim, ele não se importou em abandonar os filhos. Já que ele estava vislumbrando ter outros, né? Ele ia ter outros para colocar no lugar. Quando morre a pretendente dele, e quando os filhos morrem, ele passa a vislumbrar esse lugar. Não deixar, o que deixa, não deixarei descendência. Eu penso que a vingança maior dela seja apagar ele. Se ela matasse ele era muito fácil, mas ela apaga ele da história. Ele e não a vai partir poder do deixar olhar nada. dele, é aquela coisa que se fala. Os filhos não são uma miniatura sua. Mas ele não entendia isso, né? Como se, a partir desse olhar, como se ele esperasse uma continuidade através dos filhos, de um legado, de alguma coisa. Então, esse lugar também da masculinidade apontando esse caminho errático, né? E agora a gente vai falar de uma coisa que você já comentou, Carol, aqui, que são esses desdobramentos de Medeia em outras peças, em outras escritas, em outras reflexões, né? Medeia, assim como Édipo, né, ela chega na contemporaneidade para discutir várias questões, né, sociais, psicológicas. Ela envelheceu muito bem, né? Ela envelheceu bem. E aí a gente vê e a gente conhece várias peças a partir do mito, a partir desta peça. A gente está falando de Medeia de Eurípides, né? Porque depois existem outras Medeias, né, que a gente vai falar também. E a partir dessas montagens, dessas escritas, a gente também vai tecendo outras reflexões sobre o mito, sobre a mulher, sobre a semideusa, né? Que aí vamos começar falando sobre Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, né, que foi escrita em 1975. Acho que nessa pesquisa, reencontrar essa obra, eu fiquei pensando, nossa, se um dia a sua relação com o teatro estiver fria, se o casamento de vocês estiver caindo na rotina, procura Gota d'Água, vai ler novamente o texto, vai ouvir as músicas, porque para mim é um reencontro assim, com a minha paixão pelo teatro. Eu acho de uma excelência, assim, de uma delícia. E abre outras possibilidades de interpretação, né? Quando ele traz para o mundo contemporâneo, quando ele traz para o nosso chão, o nosso território, você vai abrindo outras possibilidades, você vai vendo uma ideia diferente na figura de Joana. Muitas palavras dela ficam ecoando assim na minha cabeça, que me fazem entender Medeia de outra forma. Sim, tem umas coisas que eu acho muito incrível nessa escrita, que é justamente isso que você coloca da aproximação, né, com os brasileiros. Recentemente eu li junto com um grupo de amigos e foi muito interessante como todo mundo que não conhecia, né, ficou impressionado, impactado por algum aspecto da escrita, fosse a fluidez, ou fosse o modo de falar das personagens que ainda dialogam muito com o nosso jeito de falar, muito despojada, muito próximo, fosse como as cenas são construídas, né? E vão revelando para a gente, às vezes, uma coisa que é tão intricada, que são essas construções clássicas, né? Talvez a gente tenha dificuldade contemporaneamente em entender que Jazão quisesse ser rei num reino, não sei de onde, mas é muito palpável saber que ele quer ser um sambista famoso, né? Que é o equivalente a ser, seria o equivalente a ser rei. Como é que a gente explica o que é ambição hoje, né? E tem umas curiosidades que eu acho interessantes sobre Gota d'Água, que é a derivação da derivação. Sim. Ela foi escrita a partir de um trabalho de Oduvaldo Viana Filho, Vianinha,
que tinha feito uma adaptação do Medea. Então ele pega a Medea, faz uma adaptação, e Chico Buarque e Paulo Pontes fazem. Ele fez pra TV, né? E aí eles fazem pro teatro Gota d'Água. E foi censurada, né? Claro, ali nos anos que de surpresa. chumbo. E aí levou um tempo para ser liberada e só foi liberada com alguns cortes. E aí eles ganham o prêmio Molière, mas se recusam a ir receber em protesto. Eu confesso que eu adoro isso, essa instituição do ganhar um prêmio e não ir receber. Eu acho chique demais. Tipo o Beckett não ir receber, sabe? Eu acho chique, muito chique. Eu adoraria ganhar um prêmio gigante para dizer, não vou receber, não. Não, mas foi incrível. Foi um protesto contra a censura de Abajur Lilás e de Rasga o Coração, que foram censurados nesse mesmo ano. E aí a peça, tanto se aproveitando desse ensejo do nosso maiores compositores brasileiros, a peça toda musicada, né? Tem a própria Gota d'Água, é uma música que atravessou as paredes do teatro e tá na boca das pessoas. Muita gente nem sabe, muitas vezes, que é música de uma peça e tal. E eu acho fascinante essa ideia da Gota d'Água. O que é que Medea ou Joana vinha aguentando ali? Que a gente olha e diz, ela é louca. Igual quando... É muito polêmico isso, mas aparece uma notícia, a mulher esfaqueia o marido, e aí a gente costuma pensar, tá, mas ele fez o quê? A gente sempre pensa de que talvez essa mulher tenha tido um bom motivo para fazer isso. Assim. Qual foi a gota d'água? E quando acontece o inverso, né, como recentemente a gente teve uma notícia triste, de um pai que matou os filhos, depois matou, a pergunta foi, o que essa mulher fez? A sociedade é tão foda. Ela abandonou a família. A sociedade é tão foda que gosta de criminalizar a vítima. Sim. Né? E aí, especialmente quando ela é mulher. Principalmente quando ela é mulher, e aí se coloca assim. Ela foi hostilizada no velório dos próprios filhos. Exatamente, o cara mata os filhos e ela está sendo julgada, sabe? Então, infelizmente, a tragédia de Medea, ela não é só atualizada e atual nos palcos brasileiros, mas também na vida brasileira. Vai se repetindo e a gente vai vendo esses lugares. E aí a gente chega em outra montagem, que é Medea Vozes, da tribo de atuadores Nós Aqui Travês. Eu vi. Não é? Foi incrível, eles vieram aqui para Arco Verde, né, para a Estação da Cultura, transformaram o espaço da antiga estação ferroviária, né, num grande palco interativo, foda. A gente entrava nos cenários e cada vez que a gente entrava, a gente não reconhecia o espaço. Sim, foi uma experiência muito, muito marcante, assim, um privilégio poder assistir essa montagem em Arco Verde. Você está ouvindo esse programa não sei de onde, se você estiver fora das capitais, se você estiver fora dos grandes centros, você vai me entender quando eu digo que bom que não precisei sair de casa para ver uma coisa memorável, assim, para ver um espetáculo histórico importantíssimo para a história do teatro nacional. E o Medea Vozes, como o próprio título sugere, ele traz esses olhares, né, sobre o mito que não é esse de Eurípides, né? A partir da obra de Christa Wolf. E a montagem traz uma Medea curandeira, estrangeira e refugiada, que é a Medea, questionando a imagem de infanticida e destacando-se como uma mulher resistente e marginalizada, que ousou desafiar a política estabelecida, que é punida por seu senso de independência e liberdade, banida da cidade por saber de crimes que não devem ser revelados. E aí, esse foco na mulher estrangeira, o que é que isso quer dizer, né? Quais são as implicações que isso tem? É o ponto de partida para uma outra releitura de Medea, que é Mata Teu Pai, de Graça Passou, que é um texto incrível, muito incrível, que já começa impactante. Medea diz, preciso que me escutem. E isso, sendo uma mulher, eu posso dizer para vocês que tem um grande impacto. A gente muitas vezes não é ouvida. A gente precisa dizer enfaticamente que espera um pouquinho, que a gente tem o que dizer, a gente precisa falar alguma coisa muito importante, o que a gente diz é importante, sabe? E aí é isso, nessa peça,
ela está lá convivendo entre expatriados e outros imigrantes. Ela fala para outras mulheres, né? A mulher síria, a cubana, a paulista, a judia, a haitiana. Algumas delas se tornam cúmplices de Medeia quando ela decide que quem tem que morrer é ele, e não suas filhas, e não ela. E não coloca a nova companheira de Jazão como vilã, né? Sim. Não é uma coisa não entre sobre mulheres, ele, né? É ele. Exatamente. E aí, à luz do mito de Medeia, a gente é convidada a visitar diferentes territórios. Essa peça foi escrita em 2016, encenada pela primeira vez em 2017, num contexto nacional muito emblemático. Acho que não é por acaso, né? Tinha acabado de acontecer o golpe a Dilma Rousseff. E aí, Graça Passou, ela traz uma reflexão sobre os nossos tempos, sobre as fronteiras. E tem um outro trabalho, uma outra escrita, que é Medeia de Sêneca. Medeia de Sêneca, ela foi escrita 400 anos depois da de Eurípides e recebeu uma montagem este ano, estreou este ano em São Paulo, com direção de Gabriel Vilela, que é um dos grandes diretores contemporâneos do Brasil. A Medeia de Sêneca, ela revisita o mito da mãe que mata os próprios filhos. Mais uma vez, estamos aí, neste lugar central, porque é quase impossível, né? Passar pelo mito e não falar sobre isso. Mas aí ela traz um outro recorte, uma outra visão, que é do etarismo. Isso não está muito exposto em Eurípides, mas aí Sêneca traz essa abordagem, né? De pensar nisso, de que a mulher ela é descartada quando ela atinge uma certa idade. Então, para Jazão, não tem problema nenhum questionamento que atravessa a cabeça dele, porque é uma coisa naturalizada trocar por uma mulher mais jovem. E essa versão de Sêneca é muito mais curta, também muito mais violenta. Especialista especial. Eu sou Juliana Aguiar. Sou mulher, sou a mãe de Maria, artista arcoverdense da literatura e do teatro e escritora do livro A Lucidez das Mulheres Loucas. Quando se pensa em mulheres que foram consideradas perigosas na história, né, e que foram figuras marcantes, a gente não tem como não lembrar de Medeia. Ela é lembrada como a mulher que matou os próprios filhos, que era feiticeira, que foi uma amante traída, enfim, que foi uma assassina. Mas a imagem da Medeia, que atravessou os séculos, ela não nasce do nada, né? Ela foi construída e reinterpretada para reforçar certas ideias sobre a mulher, sobre o poder e sobre transgressão. Medeia, que foi escrita lá por Eurípides, ela nos invoca a fazer não a pergunta quem é Medeia, mas sim quem decidiu quem ela seria. Que figura é essa que vem atravessando os tempos? Antes de se tornar a figura monstruosa da tragédia, Medeia aparece já muito antes, ligada aos mitos que fala de Jazão, como a filha do rei de Cólquida, associada à magia, ao poder, que ajudou Jazão. E nas versões antigas do mito, o foco não estava nessa crueldade que conta o mito da Medeia matando os filhos, mas estava na inteligência, no poder mágico e na capacidade de agir, na inteligência política. E isso é muito inquietante para a mentalidade da Grécia Antiga e para hoje, né, para a sociedade. Né? Mulheres que tinham essa presença extraordinária, é um risco. As mulheres tinham que estar ligadas à vida limitada, a pouquíssimos poderes, não tinha essa relação com o poder, e sim com o casamento e a maternidade. Então, Medeia rompe esses limites, né? Ela é quem decide, ela é quem planeja, ela age, e isso não ia ficar sem consequências, né? Mudam-se as narrativas. Medeia foi a mulher que foi lá, ela denunciou injustiças, ela faz críticas poderosas. Essa mulher é poderosa demais para estar nesse lugar. Uma mulher que questiona o casamento, que critica o poder masculino, que se recusa a aceitar o abandono, que briga por justiça, era uma figura que a história não podia deixar passar impune. Então, era muito mais fácil criar narrativas que a colocasse no lugar de monstro, de pessoa que comete maldades sem iguais, né? A loucura vem sendo uma ferramenta narrativa ao longo dos tempos. Né? As mulheres que desafiam normas sociais são atreladas à loucura. Né? O próprio termo histeria, que vem de útero e que era atribuído unicamente
as mulheres que não eram subjugadas, as mulheres que se recusavam a seguir as regras, né? E aí atribuía-se essa instabilidade mental comum das mulheres. Então, quando a gente vê esse e outros termos, né, como desequilibradas, irracionais e loucas, vem para deslegitimar, vem para enfraquecer o posicionamento e as construções femininas. Medéia é o grande símbolo do medo da mulher autônoma, né? Da mulher que vem de outra terra, da mulher que domina conhecimentos que até então eram proibidos, que age sem necessidade de autorização de homens. Então, era muito mais fácil colocá-la no lugar de monstro. A própria tragédia coloca Medéia no lugar. Medéia não é punida. Medéia não pede perdão. Medéia escapa. Ela vai embora, ela tem continuidade. E isso é muito perturbador. Então, o mito de Medéia sobrevive há mais de 2000 anos porque ele traz conflitos que ainda existem. Quando as mulheres denunciam injustiça, questão de estrutura, e se recusa a ocupar os papéis impostos, enfrentam o mesmo mecanismo simbólico. A fala é desacreditada, são chamadas de exageradas, desequilibradas emocionais, ou simplesmente loucas, né? Que aí é a forma, é a arma tão bem usada que deu tão certo contra nós mulheres. Por isso que Medéia continua aí assombrando, né? Não necessariamente pelo que dizem que ela fez, mas porque a história dela revela como as sociedades vêm lidando com as mulheres que se recusam a obedecer. É isso, Degelson? Temos um episódio? Temos. Então eu hoje direi, é o começo do fim. Olha aí, me apropriei da sua frase para encerrar o episódio de hoje. Mas você pode entrar com ideia, não matará os filhos, né? Assim transcenderá na sua carruagem de fogo pelos céus. As minhas cachorras agora me olham com olhos grandes, pensando como assim ela é Medéia. É. E o nosso próximo episódio será o último episódio em que vamos estar aqui dialogando com vocês. Porque o último de verdade é um episódio extra com a leitura dramática de Édipo Rei. Um episódio bônus. Um episódio bônus, é um presente. Exatamente. E se você está curtindo a nossa empreitada podcaster, compartilha com quem você gosta. Com quem você não gosta também. Não gosta, você compartilha, porque vai que a pessoa começa a prestar depois disso. Segue a gente através do @Teatro de Retalhos no Instagram, YouTube, Spotify, vários lugares. Vai colocando lá que você vai achando. Se você quiser procurar, talvez. Acho que não. Se quiser conhecer outras produções nossas, vai lá em @Toró-de-Ideias. E você pode encontrar a gente também no Instagram, @BejaeltonQuirino e @Caroline_Arcoverde. A gente vai ficando por aqui. A primeira temporada do podcast Dramática Leitura tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo de Pernambuco, a produção da Toró de Ideias e o apoio cultural do Teatro de Retalhos. Até o próximo episódio. Até!